Brasil tem 2.575 mortes e 40.581 casos confirmados de coronavírus. Caixa antecipa a segunda parcela do auxílio de R$ 600 para quinta-feira. Violência contra a mulher aumenta durante a quarentena. INSS começa a pagar a antecipação do 13º a aposentados nesta semana. Auxílio teve recorde de pagamento para 6,1 milhões ontem, segunda-feira. Brasil tem mais de 22 mil pessoas recuperadas do coronavírus. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Brasil registra 2.575 mortes e 40.581 casos confirmados de Covid-19. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde na segunda-feira. Nas últimas 24 horas, houve 1.927 novas confirmações e 113 novos óbitos. A quantidade de mortes em São Paulo foi informada com erro de digitação pelo Ministério da Saúde. O total de mortes em São Paulo foi divulgado como sendo de 1.307, sendo que o correto é 1.037 mortes. Com isso, o total de mortes gerais pela Covid-19 no Brasil também mudou de 2.845 para 2.575, bem como o número de mortes nas últimas 24 horas, que caiu de 383 para 113. O número de pacientes recuperados do coronavírus no Brasil chegou a 22.130, representando 57% dos infectados curados pela doença. De acordo com as últimas informações do Ministério da Saúde, são 38.654 contaminados, 14.062 deles permanecem internados. A Caixa vai antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Beneficiários que nasceram em janeiro ou fevereiro receberão a segunda parcela na quinta-feira, dia 23. Já os com data de aniversário entre março e abril, na sexta, dia 24, e assim vai seguir o calendário. A previsão anterior era o pagamento a partir do dia 27. Os casos de feminicídio em São Paulo quase dobraram entre os meses de março e abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. E veja a seguir. INSS começa a pagar antecipação do 13º para aposentados nesta semana. Auxílio teve recorde de pagamento para 6,1 milhões ontem, segunda-feira. Voltamos já. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas. A antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS começou nesta semana. A medida faz parte das ações do governo federal para enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A primeira parcela começará a ser paga a partir de 24 de abril, seguindo o mesmo calendário de pagamento do benefício e corresponde a 50% do valor total do 13º. A despesa prevista pelo governo é de 23 bilhões. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem, segunda-feira, que vai assinar uma ordem executiva para suspender temporariamente a imigração ao país em meio à pandemia de Covid-19, a doença do novo coronavírus. Em mensagem publicada no Twitter, Trump disse que os Estados Unidos enfrentam um inimigo invisível e que o país precisa proteger os empregos. A taxa de desemprego entre norte-americanos explodiu no último mês por causa da pandemia.
Até às 23 horas e 21 minutos de segunda, o presidente não havia detalhado como essa suspensão funcionaria e por quanto tempo ficaria em vigor. Atualmente, os Estados Unidos são os mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Na segunda-feira, o número de mortos ultrapassou os 42 mil. A primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 será paga nesta segunda-feira, para mais 6,1 milhões, números recordes de depósitos em um único dia. Serão beneficiados 4.230.900 que se cadastraram pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, além de outras 1.923.492 pessoas das 1.357.623 de famílias que participam do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 3. Com isso, a Caixa estima chegar nesta segunda-feira a um total de 16,5 bilhões pagos desde 9 de abril a 24 milhões de brasileiros, entre trabalhadores informais, autônomos, mães chefes de família e beneficiários do Bolsa Família. Cerca de 30 milhões de pedidos ainda estão em análise pela Dataprévia, que verifica os requisitos exigidos pela lei e novas liberações podem ser anunciadas nesta semana. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Depois do bairro Cristo Redentor, os bairros Vicente Pison, José Walter e Meireles também receberão prioritariamente a sanitização para conter a propagação do novo coronavírus e diminuir o contágio da Covid-19. A Prefeitura de Fortaleza iniciou nesta segunda-feira a desinfecção das ruas por meio de caminhão pulverizador, semelhante ao utilizado em Wuhan, na China. A rota começou pelo bairro Cristo Redentor e deve seguir nos próximos dias por Vicente Pison, José Walter e Meireles, que têm se destacado quanto ao número de óbitos pelo novo coronavírus. O veículo despeja um jato de solução bactericida por cerca de 10 metros por onde vai passando. O vapor não agride ao meio ambiente nem às pessoas, conforme informações da Coordenadoria Especial de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos. Punição pode ser multa ou suspensão de funcionamento do estabelecimento. O projeto será votado na Câmara de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza pretende endurecer as punições para quem descumprir as determinações de isolamento social no município. Em projeto de lei enviado para a Câmara Municipal, o Executivo determina sanções para pessoas físicas ou jurídicas que não cumprirem as medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. As penalidades podem ir de suspensão das atividades até multas que variam de R$ 135 a R$ 21,6 mil. A proposta deve ser apreciada pelos vereadores em sessão extraordinária nesta quarta-feira, dia 22. Após arrecadar mais de 35 toneladas de alimentos e 140 mil em ação com artistas cearenses, o Solidariedade Vale Muito, programa do Sistema Verdes Mares, começou ontem, segunda-feira, a entrega de cestas básicas a comunidades vinculadas ao movimento Supera Fortaleza. O objetivo da ação é colaborar para amenizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Com base no bairro Edson Queiroz, o grupo de capoeira Redenção recebeu 81 cestas de mantimentos. A distribuição contou com a ajuda da dona de casa Maria Lúcia Souza Nascimento, de 45 anos, que organizou uma lista de prioridade da comunidade. No dia a dia, normalmente, nós já sabemos da necessidade da nossa comunidade. Com o pouco que eu já andei na comunidade aqui, tem pais de família desempregados e está faltando alimento. Isso é fato.
Mas com essa ajuda, que pode ser pouca para muitos, acredito que quando essa cesta chegar em quem precisa, vai ser uma alegria, afirma. E logo mais. Acusado de participar do homicídio de prefeito no Ceará é preso na Paraíba. Agências da Caixa voltam a registrar filas e aglomerações para saques do auxílio emergencial em Fortaleza. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Homem de 31 anos fugiu após abastecer veículo e não pagar. João Gregório Neto, prefeito de Grangeiro, no Ceará, foi morto na véspera de Natal de 2019. Um homem de 31 anos, acusado de participar da morte de João Gregório Neto, então prefeito de Grangeiro, no Ceará, crime que aconteceu no dia 24 de dezembro de 2019, foi preso durante a operação da Polícia Militar na cidade de Monteiro, no Cariri paraibano. Após um golpe feito pelo suspeito, a prisão aconteceu no final de semana, mas a PM informou sobre o caso nesta segunda-feira. De acordo com a PM, o acusado teria abastecido um carro na cidade de Sumé e fugiu do local em alta velocidade, sem pagar pelo abastecimento. Policiais do 11º Batalhão da PM foram informados do crime e interceptaram o carro na BR-412. Na entrada da cidade de Monteiro. Dentro do veículo estavam 7 cartões de crédito, uma televisão e outros objetos. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Monteiro. No local, os PMs descobriram que o homem é da cidade de Salgueiro, em Pernambuco, e estava com mandado de prisão em aberto pela participação do assassinato de João Gregório Neto. Cearenses passam a noite em calçada para tentar receber auxílio emergencial. Fortaleza voltou a registrar longas filas em agências da Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira. As aglomerações são formadas por pessoas que buscam ter acesso ao auxílio emergencial no valor de R$ 600. Desde sexta, o auxílio emergencial foi depositado nas contas da poupança social digital para aqueles que fizeram as inscrições pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Desta segunda serão creditados os pagamentos para 6.154.392 pessoas, entre beneficiários do Bolsa Família e inscritos via aplicativo e site, que vão receber por meio de poupança digital da Caixa Econômica Federal. Na agência da Caixa, no bairro Messejana, a fila começou ainda no domingo, dia 19. Cerca de 100 pessoas resolveram passar a noite acampadas na calçada da agência bancária, em busca de garantir as primeiras senhas para conseguir o auxílio. As pessoas se acomodaram sentadas em cadeiras, enquanto outras deitavam sobre papelões. E esse foi o seu Jornal Tremembé. Tenham todos uma boa noite e voltamos na próxima edição.